Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui em mais uma aula de matemática. Isso mesmo, mais uma aula de matemática bem interessante para vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre fração, ideias de fração. Tenha calma, não fique estressado não. Professor, é muito difícil, eu não entendo muito de fração. E agora, a gente vai bem do comecinho. Eu vou explicar o conceito, você vai entender como enquadrar essa questão de fração no seu dia a dia. Fique tranquila que a gente vai bem devagar hoje, tá? Antes, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro de tudo, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Então, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha, baixa o aplicativo e já começa a interagir comigo. Isso mesmo, deixa teu comentário, responde ao desafio, participa dessa aula. Professora, e se eu não conseguir baixar o aplicativo, o que é que eu faço? Não tem problema, liga no canal 22.3 TV Nova Nordeste, que essa aula está sendo transmitida ao vivo. Isso mesmo. Eita, professora, não consegui acessar o canal da TV Nova também. O que é que eu faço? Estava na escola ou não pude dormir mais do que deveria. O que é que eu faço, professora Kedma? Vai lá no canal do YouTube, acessa o canal do Educa Recife e assiste essa aula quantas vezes você quiser. Não tem desculpa, hein? Não tem motivo para não assistir às nossas aulas. Vocês tiveram aula há pouco com a professora Abigail, né? Que inclusive está aqui comigo na interação. E aí, professora, tudo bom? Vamos interagir. A professora Kedma vai ficar ansiosa aqui esperando e eu também passar o recadinho de vocês, tá? Já não deixa de interagir. Exatamente. Eu gosto muito quando vocês participam. Me dá vontade de ficar até o meio-dia, mas a produção não deixa. Então, eu preciso correr com o meu assunto para que a aula não acabe e você fique sem as informações que precisam. Mas tem mais uma pessoa aqui que está comigo para colaborar com essa aula. Elaine, nossa querida intérprete de Libras, que garante a inclusão, a acessibilidade e permite que bem mais pessoas consigam, né, acessar as nossas aulas, ter acesso aos nossos conteúdos, né? Vê que interessante. Eu nunca estou sozinha, né? Eu sempre tenho alguém para me ajudar. Inclusive, eu continuo solicitando a sua participação para enriquecer ainda mais a nossa aula. Temos interação, professora? Temos aqui a Elisa e o Martim me desejando um bom dia, professora. Olha aí, bom dia, Martins, Elisa. Bom dia, Elisa. Vou mandar um beijo também para o pessoal da Escola Maestro Nelson Ferreira, professora Cíntia, professora Cide, a coordenadora Teodora, Camila, diretora maravilhosa. Eu não esqueço de vocês, hein? Bom, enquanto vocês continuam mandando as mensagens para mim, eu vou começar a nossa aula. Vocês leram um pouco mais sobre o livro que a gente está trabalhando durante a semana, né? Que é Os Caminhos da Água. A partir de alguns trechos, foi que eu escolhi esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, que no caso é fração. Eu peguei um pequeno trecho, vou fazer a leitura para vocês e em seguida a gente vai falar um pouco sobre as frações, tá? Sobre os números racionais, né? E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Respingo ia continuar, mas eu disse assim: como é que com tanta água no mundo tem gente dizendo que a água do planeta pode não ser suficiente para todos? Respingo foi rápido, pediu para eu continuar com aquela imagem da Terra vista do espaço na cabeça. Disse que se eu reparasse bem, veria que a grande quantidade de água que dava a cor azul ao planeta
era a água dos oceanos, ou seja, água salgada. É mesmo, os seres vivos precisam de água, mas da água que não tem sal, a chamada água doce. Só a água doce serve para beber, cozinhar, tomar banho, regar as plantas. Aí Respingo fez uma comparação bem legal. Presta atenção, quinto ano. Presta atenção no que eu vou falar. Ele falou que se toda a água da terra fosse dividida em 100 partes iguais, 97 partes seriam de água salgada e apenas 3 partes seriam de água doce. Isso é muito pouco, gritei sem querer. Eu estava curioso para saber onde estava a água doce da terra, porque pensando no globo terrestre, a gente só sabia dizer com certeza onde estava a água salgada. Então Respingo pediu que eu usasse o celular para procurarmos juntos onde ficava a água doce do planeta. Ai, alguém pode me beliscar? Quem passaria um tempo enorme procurando fotos de lugares com água doce na companhia de um pingo d'água? Só eu mesmo. Ai, ai. E, já que tinha ido até ali, continuei. Encontramos fotos incríveis e pesquisamos um pouco mais para explicar cada uma delas. Vire a página para ver o resultado. Eu não vou continuar essa leitura, tá? Eu só trouxe esse trecho do livro. Para você que já leu, entende um pouco, né? Mas quem ainda não leu, vai lá na árvore, que esse livro vai estar lá na íntegra, à sua disposição. E aí, professora? Tudo ok? Estão Tudo atentos? ok, eles estão atentos. Inclusive, fizemos essa leitura já, eu creio que foi ontem. Eles já estão aí revisando, reforçando. Isso. Vão estar aí com todo vapor para pegar o conteúdo de matemática. Isso. Eu só trouxe, na verdade, esse trecho para destacar um pedacinho dele, uma parte, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Nesse trecho daqui, se toda a água da terra fosse dividida em 100 partes iguais, 97 partes seriam de água salgada e apenas 3 partes seriam de água doce. É como se a gente pegasse a água e dividisse em 100 partes. Professor, e como é que eu dividiria em 100 partes alguma coisa? Que ideia é essa? Por isso que a gente vai trabalhar fração. É, fração. Ora, um assunto tranquilinho de resolver, que já pelo nome a gente consegue identificar. O que é uma fração? É uma parte de um todo. É como se eu tivesse. Aqui está bem explicadinho, já na imagem. Eu tenho um grande disco que eu dividi em partes iguais. Um detalhe para a fração, e isso não pode ser deixado de lado. Por exemplo, se você compra uma pizza no final de semana para comer com a sua família, todo mundo tem que comer o mesmo pedaço, a mesma quantidade de pedaços, né? Isso não é justo, que você coma um pedaço e o seu irmão coma 2, ou que seu irmão coma 1 e você coma 2, certo? A ideia é de que você divida em partes iguais. Isso é um dos principais conceitos de fração. A fração, ela é a parte de um todo. Quando eu falei da pizza, eu posso dizer que a fração é um pedaço, é uma fatia daquela pizza que eu vou consumir. Uma fatia de uma pizza inteira. Isso. E quando a gente fala inteira, a gente fala imediatamente dos números, né? Dos inteiros. Fração é apenas a parte dele. É um pedaço. É uma fração, como tem aqui, ó. Eu tenho um inteiro aqui, mas nesse caso eu tenho ele dividido em 2 partes. E eu posso dividir em 3, em 4, em 5, em 6, em infinitas partes, desde que elas sejam iguais. Ficar atento a isso. Nós vamos trabalhar muito sobre fração. Hoje eu só trouxe uma ideia, tá?
para você começar a refrescar, né? Porque eu sei que você no quarto ano trabalhou isso. A gente só vai exercitar um pouco do que a gente já sabe, tá? Fica atento. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Hoje eu não trouxe o chocolate, porque toda vez existe uma discórdia entre a professora Abigail e eu, porque o chocolate dela precisa ser 0 lactose e eu sempre trago o chocolate com lactose. Eu acabo comendo a barra sozinha. E essa divisão aqui, essa fração, ela não é colocada na prática, porque eu sempre fico com a barra inteira, tá certo? Hoje eu não trouxe, mas nas próximas aulas que a gente trabalhar sobre fração, eu vou trazer o chocolate. Se eu encontrar a pizza, eu posso trazer a pizza também. Inclusive, eu posso até comer ao vivo, eu posso até comer a parte da pizza ao vivo para mostrar a vocês na prática que a gente utiliza a fração para muitas coisas na nossa vida, beleza? Vamos embora continuar? Bom, fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Quinto ano, fica atento. Se eu estou falando de fração, eu estou falando de partes iguais. E aí, professora? Andrene disse que quer chocolate. Chocolate. Aí a gente negocia. Tem que ser 0 lactose. Façam aí a campanha, um hashtag, professora Hashtag Kedma, né? 0 lactose. Porque se ela trouxer a pizza, na pizza leva queijo, o queijo leva leite, que tem lactose também. Então eu só sofro aqui nas aulas de fração. Vamos ver, né, gente, o que é que a gente pode fazer nas próximas aulas, né? Vamos levantar a hashtag 0 lactose, né? Vamos levantar para ver se nas próximas aulas de fração eu trago o chocolate 0 lactose para que a professora Abigail coma a parte do chocolate que cabe, né? Nessa imagem a gente consegue perceber bem essa questão da fração. Quinto ano, não esquece, se eu estou falando de fração, eu estou te dizendo que as minhas partes precisam ser divididas em partes iguais. Beleza? Tranquilo até aí, como a imagem ela está muito clara. Eu tenho uma barra de chocolate aqui de um lado e do outro eu tenho duas partes divididas em partes iguais. Tranquilo até aí, professora? Tranquilinho. Vamos embora continuar? A gente tem na nossa fração a representação dela, tá? Onde eu tenho o meu numerador, que é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. Ou seja, o meu numerador é o número de cima da minha fração, que é a parte que eu, no caso do chocolate, consumi. Por exemplo, se eu disse que eu consumi uma parte das duas, o meu numerador tem o número 1. Eu comi uma parte que foi dividida em duas, tá? Esse é o numerador. E o denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que dividimos o inteiro. Ou seja, o denominador é o total de partes que eu dividi. Numerador é a parte que eu utilizei, que eu precisei, que eu vou utilizar. O meu denominador é a parte total. Beleza? Tranquilo até aí? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Responde para mim no chat a partir do que eu já expliquei aqui. Muito fácil. A parte destacada, essa parte aí que está com bem riscadinha, ela representa que fração? A gente já aprendeu que fração ela tem que ser dividida em partes iguais, que o numerador é a parte que eu vou querer, que eu vou utilizar, e o denominador é a parte total. No caso da nossa imagem, que é um círculo dividido em 3 partes iguais, onde eu só vou utilizar um desses pedaços, uma dessas partes, que é a que está marcadinha, que está selecionada. Responde para mim, quinto ano, no chat. Que fração é essa? Rapidinho, que eu quero ver se vocês estão atentos a isso.
Quero ver se vocês vão movimentar esse chat aí. Quero ver quem vai responder primeiro. Ou será que eu vou ter que trazer o chocolate aqui e comer ao vivo para vocês ficarem mais atentos a essa aula, hein? Será que você aí de casa consegue me dizer que fração é essa? Vou ter que responder sozinha, quinto ano. Não estou acreditando. Não estou acreditando. Vou responder, tá? Porque vocês sabem que eu não consigo ficar até meio-dia. Então, eu preciso dar sequência à aula. Pode ser que alguém esteja respondendo e chegue a resposta depois. Então, eu vou responder, não fique chateado. Porque, às vezes, tem essa diferença de tempo. Às vezes, você responde, mas chega para mim depois, certo? Vamos embora. Nesse caso, a minha fração é 1/3. Eu selecionei uma parte das 3 que eu dividi. 1/3, beleza? 1/3. Eu tenho outra parte destacada aqui. No caso, eu tenho uma figura, né? Ela tá amarelinha e verde. A parte destacada, que é a parte de fora, é a verde. Eu quero saber que fração pode ser representada a partir dessa figura. Será que você consegue visualizar? Será que você consegue me dizer que fração é essa? Trouxe frações simples, que é para vocês pegarem essa ideia de fração primeiro, porque vocês sabem que eu gosto de elevar o nível, né? Tá muito facinho ainda, tá muito tranquilinho, mas eu vou dificultar as coisas um pouco mais, tá? Que é para te estimular, que é para fazer você refletir um pouco mais e fazer as questões ainda mais difíceis de matemática, para arrasarem nas provas, né? Tanto da escola quanto nas provas externas. E para isso a gente precisa dar uma carga boa no começo do ano, para chegar todo mundo em dezembro tranquilo e aprovado, não é isso? Vamos embora. A fração que representa essa figura é 1/4. Eu destaquei uma parte das 4 que a minha figura foi dividida. A fração é muito fácil, minha gente. Se a gente aprende o conceito, a gente não tem problema mais. Um destaque para as frações, gente, é a leitura delas. Isso é uma prática que você pode ir fazendo, não necessariamente quando você está na aula, né? Claro que a sua professora ela vai falar sobre fração com vocês. E vocês não precisam necessariamente decorar a leitura de todas as frações. Mas é interessante que vocês deem uma praticada. E eu trouxe algumas, né? Vocês perceberam que eu falei 1/3, né? Que é uma parte de 3. Mas você não vai falar 1/3. Você vai falar 1/3. Beleza? Tranquilo até aí? Eu tenho algumas frações aqui para a gente ler, ó. 1/2 ou metade. A gente pode falar, no caso, de uma parte de 2, a gente pode falar 1/2 ou metade. A gente tem 1/3, 1/4, pelo amor de Deus, quinto ano. Não vão falar 1/4 para mim não, viu? 1/4 não existe, é 1/4. Aí a gente pode falar de 1/5, 1/6, 1/7, até o infinito. Vamos embora. Aqui eu tenho alguns usos de fração no dia a dia, né? Onde é que a gente utiliza a fração, professora? A senhora sempre fala que matemática está no nosso cotidiano, mas eu não sei onde eu posso utilizar a fração. Vocês já viram receita culinária? Já viram algum familiar seu fazendo alguma receita ou você já fez alguma receita? Existe um copo medidor para isso. Ah, eu preciso usar meia xícara de leite. Eu preciso usar meia xícara de óleo para fazer aquele bolo legal. O leite tem que ser 0 lactose, viu? Já eu estou fazendo a minha, né? A minha frente com a professora Abigail, né? O leite tem que ser 0 lactose. Ou então pode ser um bolo de maçã, que eu sei que ela adora, que não é utilizado leite. No caso, meia xícara, veja mesmo. É metade de uma xícara de óleo, por exemplo. Então, a gente utiliza as frações em receitas culinárias. Eu posso usar também
nos marcadores de combustível de carro, por exemplo, existem as medições que são infração também. E claro, como eu falei para vocês o exemplo da pizza. Se eu tenho uma pizza inteira, preste atenção, e vou dividir ela em partes, eu estou dando frações que são representadas pelas fatias. E eu teria vários exemplos aqui, mas vou citar esses 3 que eu tenho certeza que vai esclarecer a mente de vocês. Vamos praticar um pouquinho. Eu já tinha dado uma prévia, né, a partir das imagens, e agora a gente vai trabalhar um pouco os exercícios. Muito fáceis, inclusive eu trouxe uma pizzazinha aí na imagem que está dividida em 6 partes. Uma pizza foi dividida em 6 partes, aquela pizza que você come no final de semana. Qual é a fração? Menina, isso está muito fácil, eu estou pegando muito leve com vocês. Nas próximas aulas eu vou dificultar um pouco mais, hein? Que é para estimular vocês a estudarem fração. Uma pizza foi dividida em 6 partes. Qual é a fração que representa cada pedaço? É como se eu fosse consumir um pedaço das 6 que está dividida. Pergunta fácil, tranquila de resolver. A resposta é 1/6. Eu disse que representava cada pedaço, ou seja, um pedaço do total de 6. Eu não disse que eu dividi ela em 6 partes? O meu denominador será 6. E cada pedaço será representado pelo número 1. 1/6. Como a gente já viu que existe a leitura das frações. Não venha com 1/6 não, viu? É 1/6. Beleza? Vamos para mais uma. Carol fez um bolo e dividiu em 10 partes. Olha, tá diferente da primeira, hein? Seu filho comeu 2 pedaços, ou seja, eu utilizei 2 pedaços, mas o total de divisão, o total de partes que foi dividido esse bolo foi 10. Então, que fração eu posso representar? A parte que foi consumida, ou seja, a parte que o filho de Carol comeu. Fácil, né? Se ele comeu 2 pedaços, ele comeu 2 partes das 10, tá? 2 partes das 10, que é a mesma coisa de eu dizer 2 décimos. 2/10 não, viu? 2 décimos. Se a gente fosse fazer uma equivalência aqui, eu poderia dizer que é 1/5 do bolo também, mas isso é outra história, é outro papo. Por hoje, você só precisa entender que ele consumiu 2 dos 10 pedaços e essa fração representa 2 décimos. Tranquilo? Vamos continuar. Tá muito fácil isso, muito fácil. Uma caixa possui 35 lápis. A professora distribuiu 20 para seus alunos. Que fração representa a parte distribuída? Em quantas partes eu dividi? Eu tenho quantos lápis no total, quinto ano? 35. De imediato a gente já sabe que é o nosso denominador. E ela distribuiu 20. Se ela utilizou as 20, a minha fração será 35 avos. Como é, professora? 35 avos. A partir, por exemplo, do número 11, a gente utiliza o avos. Isso mesmo, avos. Avos. Avô ou avó sem acento. Avo. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos e por aí vai. Nesse caso aqui, a fração que representa é 35 avos. Beleza? Tranquilo até aí? Foi proposital essa, hein? Para vocês entenderem essa questão aqui. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 20 avos, 21 avos. No caso da nossa fração, 35 avos. Ok? Bora lá. Letícia ganhou um ramalhete com 8 flores. Que fração representa metade dessa quantidade de flores? Veja, metade, que é a mesma coisa de 1/2.
eu posso dizer que essa fração, se eu utilizei metade, a fração que representa será a outra metade. Ou seja, deixa eu só voltar aqui, 1/2. E eu poderia exemplificar várias frações para vocês, tá? Vou deixar o desafio, vou explicar o desafio direitinho para vocês, para que vocês respondam para mim lá no YouTube, tá? Estou recebendo respostas, hein? Estou visualizando, estou respondendo na medida do possível, estou percebendo a participação de vocês por lá, tá bom? Antes de ir embora, eu vou passar o desafio. Presta atenção, quinto ano. Numa escola com 100 alunos, metade são meninas. Que fração representa a quantidade de meninos? Se metade é menina, a outra metade é menino. E que fração é essa que a gente vai representar? Fácil demais, né? Pessoal, por hoje a nossa aula acabou. Eu agradeço a professora Abigail. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço também a Elaine e eu espero que vocês estejam comigo na próxima aula, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.